Muito bom dia, ouvinte. Estamos iniciando o Momento Espírita dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, Garça, São Paulo. E esse programa também está sendo transmitido agora pelas webs Nova Alternativa e também pela Nova Alternativa FM. Hoje é 13 de abril de 2025, domingo, estação outono. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Saúde e paz. E atenção, ouvintes, que a partir do próximo domingo, do dia 20 de abril, nós vamos iniciar o programa Momento Espírita às 11 horas e 20 minutos, ou seja, 10 minutos antes do que sempre foi apresentado. Portanto, a partir do próximo domingo, o Momento Espírita terá início às 11 horas e 20 minutos, logo em seguida ao programa Saúde, Espiritualidade e Você. E vamos ver os temas que nós vamos abordar nesta edição. As experiências da poetisa Cora Coralina com o Espiritismo. Qual é a missão dos pais diante de filhos rebeldes? O que significa para o espírito a nossa visita no seu túmulo? Todos os espíritos são iguais e tendem para o mesmo fim. Evangelização e Mocidade Espírita, domingo de manhã no Lar Meimei. A partir de domingo próximo, o Momento Espírita começa às 11 horas e 20 minutos. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para 14 981 05 15 35. Vou repetir: 14 981 05 15 35. E atenção agora para o livro que nós vamos sortear logo mais ao final desse programa, entre aqueles ouvintes que enviarem seu WhatsApp até 15 para o meio-dia. Paulo e Estevão, Romance do Espírito Emmanuel, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que narra a extraordinária saga de Saulo de Tarso, de perseguidor que foi ao maior defensor e propagador dos ensinamentos de Jesus. Editora FEB. Mande agora seu WhatsApp para 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar este livro. A equipe que está atuando nesta edição, na sonoplastia, o Gustavo Souza. Na supervisão técnica, Paulino Oliveira. Nesta apresentação, a Luciana Assis e Cláudio Zacarias. Momento Espírita, um tempo de paz. Prezado ouvinte, a geração atual certamente não ouviu falar de Cora Coralina, poetisa e contista brasileira que desencarnou em 1995 aos 95 anos. Natural de Goiás, onde sempre viveu, Cora Coralina era o pseudônimo de Ana Lins de Guimarães Peixoto Bretas, considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras. No entanto, seu primeiro livro só foi publicado quando ela tinha 76 anos. Quase no final de sua existência terrena, ela foi recebida e homenageada em nossa cidade, quando fez referência a alguns episódios importantes de sua vida e conversou com jovens escritores. Na época já gozava de certa popularidade, pois sempre era frequentemente entrevistada em programas de televisão e revistas brasileiras. Cora tinha uma filha professora, Dona Jacinta, cuja família residia aqui em Garça, o que lhe permitia a vinda à nossa cidade em várias ocasiões. Dona de uma excepcional capacidade de comunicação, apesar da idade, ela falava pausadamente, com muita propriedade sobre assuntos da vida e convidava os jovens a escrever, pois a escrita, segundo ela, nos faculta uma excelente oportunidade de reflexão e crescimento pessoal. Segundo Cora Coralina, a poesia não era apenas uma atividade estética para ser apreciada pela beleza das rimas,
mas a chance de uma incursão mais profunda nos valores espirituais que devem nortear nossa vida. Seus poemas, aliás, não têm rimas, mas são dotados de uma beleza transcendental que fala do significado da vida. Numa de suas obras, intitulada Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha, Cora Coralina trata de seus primeiros contatos com fenômenos espíritas, e isso aconteceu quando ela era ainda menina. Na época, o espiritismo estava chegando ao Brasil, muito mais como curiosidade e muito pouco como filosofia. Eram os primeiros tempos do espiritismo em Goiás, diz a autora. Suas primeiras experiências à mesa de invocações. Meu tio, referia-se ao tio Jacinto, gostava da teoria e logo fez a mesa. Leve, misteriosa, de madeira fina e caprichada, e pôs-a funcionar. E continua. Sempre à noite, a gente apoiava de leve os dedos, concentrava, todos rezavam o Pai Nosso, invocando-se o espírito escolhido da família e, por meio de batidas marcadas, estabelecia-se a conversa e identificava-se o espírito presente. Falava-se em médiuns e mediunidades. Era muito comentada a, no tempo de Eusébio Paladino, Eusébio Paladino, que transmitia pela sua mediunidade informações impressionantes de outro mundo. Liam-se Allan Kardec e Camilo Flammarion. Assinavam-se revistas espíritas. Pela sua narrativa, o Espiritismo ainda engatinhava no Brasil por meio dessas experiências domésticas, muitas das quais não observavam com o devido cuidado as normas recomendadas por Kardec. E uma dessas incongruências era o inconveniente da presença de crianças que ficavam assustadas com as reações descabidas dos adultos ante os fenômenos, principalmente quando a sessão era visitada por espíritos brincalhões ou mal intencionados. De qualquer forma, foi assim que, já no final do século XIX, Aninha teve suas primeiras experiências no Espiritismo, e isso penetrou fundo na sua compreensão, ajudada naturalmente pelo conteúdo doutrinário que devia aprender com o tio. A compreensão sobre a vida após a morte foi o que de melhor aproveitou desses conhecimentos, razão pela qual, em várias ocasiões, ela demonstrou admirável certeza na continuidade da existência. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. É certo dizer que, quando os pais têm filhos que dão muito trabalho e às vezes se perdem no mau caminho, que esses pais estão resgatando culpas do passado por terem abandonado esses filhos? Embora esta seja uma possibilidade, isso não quer dizer que se aplica a todos os casos, porque várias são as causas que levam os pais a tal situação. Além do mais, quem somos nós para fazer esse ajuizamento? Entre os espíritas, devemos tomar muito cuidado para não fazer diagnósticos precipitados. No geral, devemos considerar que mãe e pai são detentores da mais nobre missão, a de educarem seus filhos. Os espíritos que renascem numa família são nossos irmãos, que vieram para ser orientados no bom caminho. Essa missão cabe aos pais. Algumas vezes, os esforços dos pais não são suficientes para ajudá-los nesse sentido.
De outras vezes, os pais ignoram a importância da sua missão, e de outras ainda são relapsos no cumprimento de sua tarefa. Mesmo assim, essas experiências não deixam de ser válidas, não só para despertá-los ou ensiná-los a lidar com filhos rebeldes, mas, algumas vezes, para dar um impulso na vida desses espíritos. Logo, os pais não devem perguntar se são eles devedores dos filhos, mas devem empregar seus esforços no sentido de ajudá-los a compreender as leis da vida, a respeitar e amar o próximo. O problema, portanto, não está em se indagar se são devedores ou não, mas de se entregarem à divina missão de educar, que é inadiável e imperiosa. Para tanto, os pais sempre devem lembrar que o fator que mais influi na educação dos seus filhos é o exemplo de vida que eles próprios podem dar, cultivando o bem e evitando o mal. E não basta a religião, não bastam as orações, não são suficientes os bons conselhos. É preciso que os pais se esforcem para dar o melhor exemplo e que sejam sinceros para com os seus filhos. Evidentemente, os filhos, com o passar dos anos, vão descobrir que seus pais não são perfeitos, que eles também erram, mas eles saberão respeitá-los pelo esforço que fazem e pela sinceridade de seus ensinos. Bem, ouvintes, atenção para o livro que nós vamos sortear logo mais entre aqueles ouvintes que se comunicarem conosco até 15 para o meio-dia. Paulo e Estevão. É um romance do Espírito Emmanuel, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que narra a extraordinária saga de Paulo de Tarso, de perseguidor que foi ao maior defensor e propagador dos ensinamentos de Jesus, da editora FEB. Mande agora o seu WhatsApp para o 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar esse livro. Um dos nossos ouvintes nos deixou a seguinte pergunta: quando visitamos o túmulo de nossos pais no cemitério e oramos por eles, será que eles estarão lá para nos ouvir? E para responder esta pergunta, prezada ouvinte, vamos buscar a ajuda de Allan Kardec, conforme o Livro dos Espíritos, sob o tema Comemoração dos Mortos, Funerais. Kardec utilizou da questão número 320 até a 329 de O Livro dos Espíritos. São 11 questões, portanto. A questão 321 diz: o dia de finados tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para ir visitar os que vão orar por eles sobre seus túmulos? Resposta: os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como em qualquer outro. Mas Kardec insiste e ainda pergunta: esse dia, referindo-se ao dia de finados, é um dia de encontro junto às sepulturas? Nesse dia, respondem os espíritos, eles se encontram aí em maior número, porque existem mais pessoas que os atraem pelo pensamento. Mas cada espírito que aí comparece vem por causa de seus amigos, dos entes queridos, e não por causa da multidão que comparece no cemitério. Veja, caro ouvinte, o que nos liga aos desencarnados é o que mais sentimos em relação a eles. É o nosso sentimento. No mundo espiritual, a relação entre os espíritos, diferentemente do que acontece quando ainda estamos encarnados, é pelo sentimento. Na Terra, podemos fingir gostar de uma pessoa e até convencê-la de que isso é verdade, pois aqui julgamos mais pela aparência, mas no plano espiritual é O diferente. pensamento exterioriza o que cada indivíduo realmente pensa, e os espíritos são sensíveis aos pensamentos que lhes são dirigidos. Podem ser bons pensamentos, como o amor, mas podem ser pensamentos de ódio ou desprezo. Desse modo, respondendo à pergunta do ouvinte, podemos dizer que, se oramos por alguém que já se foi desta vida,
Se esse espírito ainda não tiver reencarnado, com certeza nós o atrairemos para junto de nós, ou, no mínimo, faremos com que ele sinta, mesmo a grande distância, os efeitos de nossos sentimentos. Quando os sentimentos são bons, eles terão uma sensação agradável. Quando são maus, terão sensações de desconforto. Com base nestas informações do Espiritismo, podemos concluir que podemos orar pelos nossos entes queridos em qualquer lugar, em qualquer dia. O fato de comparecermos ao cemitério para prestar-lhes as homenagens, se estiver impregnado de um sentimento puro, com certeza vai agradá-los. Mas ele não é indispensável para que os homenageemos, pois podemos fazê-lo muito mais se eles nos lembrarmos mais vezes e em mais lugares durante o ano. De resto, é preciso considerar que os espíritos em geral não ficam no cemitério. Lá estão seus despojos, mas para eles não há atrativo onde não existem pessoas com que possam se relacionar. E atenção, senhores pais e responsáveis. As atividades da evangelização infanto-juvenil estão acontecendo todos os domingos a partir das 9 horas e 45 minutos no Lar Meimei. Às 10 horas temos a reunião de mocidade. A livraria Batuíra do Caminho de Damasco empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Os passes são aplicados diariamente no centro, menos nas quintas-feiras. São às 18 horas e as crianças acompanhadas dos pais recebem o passe a partir das 17 horas e 30 minutos. Reuniões de estudo do centro. Segunda-feira, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta, estudo do Evangelho. E sexta, estudo de uma obra de André Luiz. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. E o Clube do Livro Espírita de Garça obtém os livros. Você pode obter os livros por preços abaixo da tabela, permitindo que os associados os adquiram por apenas R$ 27. O clube só faz as entregas na cidade de Garça. Neste mês de abril, o Clube do Livro está entregando mais uma obra espírita aos seus associados. Para você receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para a Luciane no número 14988 130905 ou enviando um e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando ali o seu nome e endereço de entrega. Atenção, o brechó do Lar Meimei funciona toda sexta-feira a partir das 13 horas. E você entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, ali você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, igualdade e merecimento. Para muita gente é difícil entender que todos nós, seres humanos, somos iguais. Não importa a condição ou o estágio de evolução que cada um ocupa.
Alguns são bons, responsáveis e solidários, outros são maus, egoístas e violentos. No entanto, para Deus, todos somos seus filhos, passando pelos diversos graus de evolução. O Espiritismo nos dá essa visão e procura nos convencer de que ninguém é melhor que ninguém. Não foi por outra razão que Jesus recomendou que nós amássemos uns aos outros e que amássemos até mesmo nossos inimigos. Ele, Jesus, no pouco tempo em que esteve aqui na Terra, sofreu toda espécie de incompreensão, apesar de ser bom e generoso. Foi discriminado, perseguido, traído, violentado, sacrificado ao extremo. E qual foi sua atitude ao final da vida em relação aos seus agressores? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus sabia que eles ainda estavam nos primeiros degraus do progresso espiritual e que um dia, mais cedo ou mais tarde, também se tornariam bons, porque este é o destino de todos os filhos de Deus. Todos fomos criados para o bem. Pense nisso. Bem, ouvintes, passamos agora para o sorteio do livro que anunciamos entre os ouvintes que se comunicaram conosco durante o programa. O livro Paulo e Estevão, que é um romance do Espírito Emmanuel, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que narra a extraordinária saga de Paulo de Tarso, de perseguidor que foi até ser o maior defensor e propagador dos ensinamentos de Jesus, editora FEB. O livro sai para a ouvinte Fernanda Boechat, residente em Garça. Parabéns, Fernanda. Aproveite bem sua leitura e pode procurar seu exemplar na loja Leves, na Rua Minas Gerais, número 148. Lembre-se, a partir do dia 20 de abril, domingo próximo, o nosso programa Momento Espírita terá início às 11 horas e 20 minutos, que será logo após o programa Saúde, Espiritualidade e Você. Prezado ouvinte, agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Web Rádio Meimei, vai assistir em seguida Perspectiva. Após Perspectiva na Web Rádio, 5 minutos com você e História de uma Mensagem. E ao final desta edição, o Momento Espírita está desejando para você a saúde e a paz. E para encerrarmos esta edição, vamos ouvir agora uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a povo no celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.